cavar poços. Você pode falar isso comigo assim? Eu vou continuar cavando poços. Gênesis 26, abra comigo a sua Bíblia. Vamos ler a Bíblia? De 12 a 25, Gênesis 26, de 12 a 25, na NVI. Deixa a sua Bíblia aberta, porque é o texto que a gente vai trabalhar, não fecha ela. Gênesis 26, de 12 a 25, se você tiver sem Bíblia, acompanhe aqui no telão. Redobre a sua atenção para que Deus, você não se distraia e Deus fale ao seu coração. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Para aqui um pouquinho. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu. Presta atenção, semeadura, eu vou falar isso, é uma lei na Bíblia, infalível. Isaac está semeando numa terra nova, e ali ele colhe. 13, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Irmãos, se essa palavra riqueza está na Bíblia, e aumentar está na Bíblia, e ficou riquíssimo, no superlativo riquíssimo, é porque é bom, é porque faz sentido para nós, amém? Deus poderia dizer, ele enriqueceu, mas quando você lê, ele foi aumentando a sua riqueza, e ele se torna riquíssimo, é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa com esse texto. Não são vários, todos os textos que têm essa expressão, mas aqui com Isaac tem, e você vê que veio depois de uma semeadura, não veio depois de uma colheita. Não, eu vou colher primeiro para depois eu semear. Não, ele semeia, ele colhe e ele se torna, vai aumentando, é de degrau em degrau, e ele fica como um homem riquíssimo. E olha que interessante, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Está vendo uma coisa interessante, né? Não tinha nada, não era miserável, mas rico também não era, tinha alguma coisa. Quando começa a ter, porque semeou, porque foi abençoado por Deus, começa a colher, vai se tornando riquíssimo. E aí, diante dessa grande riqueza, alguém se levanta e fala assim, já ficou pequeno para nós esse lugar, vai embora, porque essa terra é minha. Não tinha nada, estava buscando a Deus, estava cavando lá, ninguém dava atenção para ele ou para ela, mas quando a riqueza entra na conta, o camarada diz, você tem que ir embora. Está pegando aqui já? Alguns já estão entendendo isso. 17, por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois de Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac. A pastorada estava brigando desde aqui, ó. É minha ovelha, é meu, essa terra é minha, esse poço é meu. E ainda vai dizer, né, a água é nossa. Por isso Isaac deu o poço o nome de Ezeque, e porque discutiram por causa dele. Ezeque significa discussão. Então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Cansaram, né? O cara cava, o cara tira entulho, tem água. Cansou, alguém cansou aqui, e não foi Isaac, amém, irmãos? Não foi Isaac que cansou, foram os filisteus que cansaram. Presta atenção nessa mensagem hoje, meus irmãos, porque tem gente parando por causa de filisteu. Eu vou te falar o que é o espírito dos filisteus.
Quando eu vou comer numa casa que me convida, ou viajo, e o pessoal faz uma carninha, parece que descobrem o que a gente gosta de comer, não é verdade? Eu fui pregar numa cidade, parênteses aqui, em Paranavaí, uma vez eu fiquei em 6 casas, almoço e janta. Eram 5 ministrações. Nas 6 casas que eu cheguei, tinha churrasco e pudim. No 4º dia, Marco, eu já estava assim, Deus, que não seja mais churrasco e pudim, que seja só um pãozinho com farofa e uma salada de tomate. Tamanha era a quantidade que tinha. Aí eu pego a foto e mando para uns amigos. Aí eu falo assim, olha, quando eu mandar a foto e a pessoa falar assim, pastor, que bênção, hein? Não é filisteu. Mas quando eu mandar a foto, eu falo assim, nem convida, hein? Falei assim, invejoso. Entendeu? Manda isso. Quer ver amigo que é amigo de verdade? Tira uma foto no melhor momento. Tirei meu carro 0. Manda para os teus amigos. Quem falar assim, roubou aonde? Não é amigo. Né? Aquele abóbora lá, né? Aquele laranjão lá. Gabriel pegou um carro da hora. E aí tal, falei assim, Gabriel, que carro maneiro, você precisava de um carro. O carro dele antigo, meu Deus do céu, era uma coisa horrorosa. E aí Deus vem dar um carro novo para ele. Quando, né, pifava dia e noite, né? O carro dele chegou. Eu falei assim, meu Deus, que bênção. Imagina também, também, né, esse carro aí, não sei o que você está fazendo. Agora é mídia de louvor. Tá? Não, irmãos. Inveja mata quem tem, não quem não tem inveja. Dali Isaac foi para ali, Isaac mudou dali, cavou outro poço e ninguém discutiu por causa dele, deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei, multiplicarei os seus descendentes por amor a meu servo Abraão. Por amor a quem? Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Eu olho para essa história e eu percebo que no tempo da Bíblia, nos tempos antigos, onde foram registrados a palavra de Deus, várias coisas, irmãos, apontavam que as pessoas tinham suas riquezas. Então, um reinado, por exemplo, ele é considerado muito rico quando ele tinha muito ouro. Então, o peso, a pesagem, né, de um reinado, ela tinha muito a ver com o que ele tinha de posses, de riqueza, de ouro, de prata e de bens. Então olhava-se para Salomão e falava assim, olha, ele é muito rico. Por quê? Porque a quantidade de ouro que ele tinha, de posse de terra, era muito grande. Por isso que Davi foi o homem mais próspero, ele foi muito rico, tanto que ele ajuda e deixa muitas riquezas para Salomão, e isso juntou. Então quando a gente olha para o nível de riqueza, de prosperidade, de reinados, tinha muito a ver com o que eles já tinham, e eles compartilhavam nisso com toda a população, com todo o povo, no sentido deles verem, nem sempre de entregar. Mas uma outra imagem, uma outra ação de pessoas ricas, nesse contexto do Antigo Testamento também, era a quantidade de poços que alguém tinha. Então se alguém tinha poço ou poços, essa pessoa era considerada rica naquele tempo. Por quê? Porque não importa a estação, as pessoas sempre vão dar valor ainda mais à água. Então quem hoje tem poço artesiano e tem uma crise de seca, essa pessoa é rica. Ela não é rica talvez financeiramente, na poupança dela lá na conta, de dólares, de euros, de reais, mas ela é rica o quê? Na prosperidade da água. Então você não pode pensar em riqueza simplesmente pelo valor monetário, quanto você tem investido, mas o quanto você tem de água dentro da sua própria casa. E isso é importante, porque quem hoje sabe, empresas de refrigerante no mundo inteiro começaram a investir em nações e no próprio Brasil, em casas e terrenos e lugares aonde tinham que as fontes. Você sabia disso? Você sabia que você não pode construir nenhuma casa pelo menos 500 metros de distância de uma fonte? É lei.
Então a lei está lá, as pessoas estão vendo isso, há uma dinâmica nessa questão financeira e valores, mas naquele contexto, quem tinha poços era rico. É interessante porque o nome de Isaac significa filho da alegria, riso. Mais especificamente, quando ele nasceu, a frase ou o nome que veio para Isaac, que Sara vai guardar no seu coração, é: Deus me deu motivo de sorriso, de rir, porque era estéril. E é interessante porque a prosperidade na vida de Isaac, ela foi marcada por isso. Quantos poços ele teve? Prosperidade. E eu queria olhar para esse texto hoje, alguns outros, e identificar algumas marcas de uma vida, ou de uma família, de uma própria igreja, ou das igrejas, e de uma geração que prospera. Porque muitas vezes não falamos mais sobre esse assunto, porque temos dificuldade de falar de dinheiro. Não comentamos sobre esse assunto por causa do lado errado da força, não do que é do lado certo. Falamos desse assunto com muitos dedos. A igreja muitas vezes não pode trabalhar ou não quer trabalhar esse tipo de assunto, porque muitos membros vão se pautando naqueles que caíram, naqueles que começam a divulgar. Semanas atrás, eu estou vendo uma liderança divulgando agora o avião que ele acabou de comprar. Então são situações que às vezes podem chocar o nosso coração. E é ele com Deus. É ele com Deus. Então, diante disso, eu não quero que a igreja pense no externo agora, não pense nos caídos agora, não pense naqueles que adoraram Mamon ao invés do Senhor, não pense nisso agora, numa liderança que você conhece, que fez isso e aquilo, não pense nisso. Trabalhe na sua mente agora princípios de Deus, para que você possa aprender esses princípios, semear de acordo com esses princípios e colher com base no que a Bíblia diz, amém? Eu quero entregar isso para você hoje. Por quê? Porque tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó prosperaram e muito, porque Deus os abençoou. Essa é a melhor marca que nós temos que seguir hoje. Deus te abençoou, por isso você já é próspero. E Deus pode acrescentar outras coisas, sem nenhum problema. Por isso, em primeiro lugar, pastor, como é que eu sou próspero? Como é que eu vivo uma vida próspera? Precisamos entender que tudo começa com uma voz. Você pode falar assim comigo? Tudo começa com uma voz. E é aqui que no versículo 2, os versículos de 2 a 6, volta um pouquinho ali, no mesmo capítulo, vai dizer assim: o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, porque procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu, e guardou meus preceitos, meus mandamentos, decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Tudo começa com uma voz. É impressionante Deus chamando pessoas na história. Deus não disse: eu tenho para vocês terras, dinheiro, prosperidade lá financeira. Deus não disse isso. Deus sempre disse: vem, meu filho, eu estou te chamando. Abraão, vem. Noé, vem. Isaac, vem. Jacó, vem. E você vai vendo que nesses ambientes onde Deus se manifestava a essas pessoas, o coração era feito uma cirurgia neles. Esses corações, eles eram arrancados por Deus. Vamos pegar a vida de Moisés e de Jacó só. Moisés era um assassino, Deus arranca o coração dele na sarça e coloca um coração novo e habilita os pés dele na sarça, e ele vai para Faraó. Então, antes do que vale mais mesmo, não é ouvir o passado, mas é ouvir a voz de Deus que levantou, restaurou, libertou Moisés, perdoou Moisés e deu a ele uma missão para chegar diante de Faraó, porque antes de ouvir Faraó,
que iria confrontá-lo e trazer medo a ele, Moisés tinha ouvido o chamado de Deus na sarça. E Jacó? Jacó tem aquele momento que ele teve que fugir pela briga com seu irmão Esaú, e ele vai, chega num lugar chamado Casa de Deus, ou Betel, e lá ele pega uma rocha, coloca na cabeça como travesseiro, Deus se revela a ele, e Deus vem sobre a sua vida, Deus se manifesta ali, e Jacó é operado por Deus, e Jacó volta, e Jacó tem uma experiência gloriosa com Deus. Então, as mudanças, elas acontecem primeiro do lado de dentro. Mas por quê? Porque ouviu uma voz. Não é a voz da religiosidade, não é a voz do passado, não é a voz da igreja, não é a voz de um líder, não é a voz de um pastor, não é a voz da mídia, é a voz de Deus. Em Joel vai dizer, Deus chamando o povo de volta, voltem-se para mim, diz o Senhor. Então a voz, irmão, de Deus, ela é poderosa, ela é gloriosa. Abraão, irmãos, nesse contexto, ouviu a Deus. Em Gênesis 12, Deus chega para Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te guiarei, que eu te mostrarei. Não tinha endereço fixo, não tinha destino, mas Deus disse, eu estou te chamando, eu vou estar com você, e você vai andar em mim, e eu vou ter uma aliança, uma presença contigo, eu vou dentro de você. O Senhor aparece a Isaac e diz isso para ele, não desça ao Egito. Irmãos, tem gente que ama passar no Egito. Sabe por quê? Diga assim, por quê? Porque o Egito estava próspero nesse tempo. Se você ler o verso 1, a terra estava com fome, havia uma fome, como nos dias de Abraão. Mas Egito, irmãos, nesse contexto, era muita prosperidade, muita riqueza. Muita riqueza. E Deus fala assim, Isaac, eu estou te levantando, mas você, e a primeira negativa já é essa, apareceu, olha a primeira negativa aqui, não desça ao Egito, porque o mais fácil para nós é fazer o quê? Deixa eu dar uma passadinha no Egito, pegar uns ouro, pegar umas comidas, abasteço e sigo viagem. Deus fala assim, não. Então aprenda uma coisa hoje, não é a terra que diz para mim o que é prosperidade, é a voz de Deus. A terra pode estar prosperando lá, mas Deus pode não estar lá com você, ou não te enviar para lá. E nessa manhã, irmãos, você vai aprender o que é cavar no deserto. Nessa manhã você vai aprender o que é cavar onde ninguém quer cavar. Porque aonde tem tudo próspero, aonde está tudo pronto, é fácil, irmãos. Agora, onde não tem nada, aonde ninguém vê manancial, aonde ninguém vê construção, aonde ninguém vê prosperidade, é ali que Deus também quer usar a sua igreja. Foi no vale de ossos secos que Deus levou um profeta e fez ele andar de um lado para o outro. E vai assim, esses ossos podem viver? E se o exército estivesse de pé, Deus ia perguntar isso para ele? Não, porque já está pronto. O que está pronto, irmãos, mas o que precisa ser construído antes tem que cavar. E poucos querem isso hoje. Muitos já querem o que está pronto. Cheguei na cadeira da igreja, você viu o Johnny falando, você chegou aqui antes do carpê, você chegou antes da cadeira, você chegou antes da luz, você foi chegando antes de tudo isso. Falei assim, meu Deus, está tudo pronto. Mas teve gente que cavou, irmãos, muito, para ter tudo isso aqui. Só que aqui é estrutura. Mas teve muita gente que cavou para o casamento estar de pé. Teve muita gente que cavou para você estar aqui hoje. E tem muita gente que vai estar aqui amanhã porque você está cavando hoje. Aleluia! Moisés passou por isso, Noé passou por isso, e os discípulos também ouviram isso. Sigam-me, deixem as redes. É a voz. O que captura o homem é a voz do Espírito Santo. Ele tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vem, acabou. Ou melhor, começou. Termina o velho, começa o que é novo. O Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele faz isso. O próprio Saulo está perseguindo, matando os crentes, aparece um clarão no céu, assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Voz, levanta, vai procurar um homem, Ananias,
E agora Deus fala também com Ananias. Ananias vai aparecer alguém, Ananias fala assim: mas Senhor, esse é o homem que está matando os crentes. Deus fala assim: eu tenho este como um instrumento para mim escolhido. Aleluia! Essa dinâmica da voz de Deus tem que nos inquietar hoje. Essa dinâmica da voz de Deus tem que mexer no nosso coração hoje. Essa dinâmica da voz de Deus como o som de muitas águas, aonde você está vendo um silêncio, Deus não está falando, começa a colocar ali um som do mar, da chuva, e você começa a ver, meu Deus, às vezes tem criança que não consegue dormir, aí a mamãe vai lá e coloca o som da chuva, a criança, na hora. Na hora da tempestade, na hora do tsunami, na hora do tremor na sua casa, começa a ouvir a voz de Deus, e você vai ver que o som da voz de Deus é como o som de muitas águas. Essas águas vêm como torrentes dos céus, e começa a levar essa incredulidade, começa a levar esse medo, começa a levar esse coração seco, começa a levar essa casa aí, que está dividida, e agora quando essas águas inundam a sua casa, a sua vida, a sua história, agora o manancial de Deus entrou ali, permaneceu ali, porque Deus quer fazer isso em nós hoje. É o manancial de Deus, irmãos, e não a seca da terra. Vidas que seguiram a voz de Deus e não se arrependeram. Você está aqui hoje porque um dia você ouviu a voz de Deus. Você que está em casa hoje aí, em casa, talvez debaixo do edredom, comendo uma pipoca, Deus te acha hoje aí, e você sabe que um dia você estava nesse altar rendido aqui ao Senhor, você estava prostrado assim: Senhor, obrigado porque eu ouvi a tua voz. Eu sempre penso, quando Moisés passa, ou deve ter passado novamente no Monte Horebe, meu Deus, tudo começou ali com uma voz. É a voz. Irmãos, essa semana, num dia aqui, eu estava com a minha cabeça assim, e a Débora estava fazendo mentoria em casa. Eu falei assim: eu não vou em casa agora, eu preciso ouvir a tua voz primeiro. Eu peguei o carro e eu fui andando devagar, fui andando. Eu parei em frente a um comércio, e eu falei assim: eu quero ouvir tua voz. Tem horas que você tem que parar, para a voz chegar nos teus ouvidos, para eu chegar em casa, e eu falar o que Deus falou. O problema é que a gente chega nos lugares com as nossas vozes, com os nossos medos, com as nossas incredulidades, e Deus falou assim: se você parasse só um pouquinho, dentro do carro, naquele lugar que eu te coloquei, você não desceria ao Egito, mas você ouviria as palavras de vida eterna. Nessa manhã, Deus está falando para nós hoje aqui: ouça a voz, não desça ao Egito, mas permaneça no lugar que eu vou te estabelecer. Quantos recebem isso aqui? Nem sempre Deus irá nos enviar para lugares prontos, ou que já estejam prosperando. O roteiro de Deus não se pauta nas circunstâncias humanas, mas em propósitos eternos. Deus não prometeu lugares fáceis ou prontos na terra. Deus prometeu que estaria conosco todos os dias. Essa é a promessa dele: eu vou estar com você, Abraão, eu vou estar com você, Isaac, eu vou estar com você, Jacó, eu vou estar com você, Moisés, eu vou estar com você. Então, olha só, não importa onde você vai, não importa onde você quer permanecer, o que importa é que o lugar que eu te estabelecer, eu vou estar lá. Eu estarei lá com você, meu filho. O próprio Deus diz isso para Jeremias 29, de 4 a 14, mas eu vou ler só um pedaço. Se chama a Carta aos Exilados. Olha isso. Esse povo fica 70 anos. Você imaginou você dentro de um turbilhão de problema e Deus escreve uma carta para você? Quem que já experimentou as cartas de Deus no deserto? Vários. Deus tem uma carta para você hoje chamada: continue cavando. Não vai parar de cavar. Olha o que diz o texto. Coloca para mim, Jeremias 29, a partir do verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos,
Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu as deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Irmãos, esse povo está dentro da Babilônia. O sistema babilônico, opressor, maligno, deporta essa população de Israel para dentro daquele lugar. E Deus fala exatamente para o povo: agora é hora de se estabelecer aqui. Ou seja, parem de pensar no retorno e comecem a construir casas e movimentos aqui dentro. Porque a prosperidade, ela é condicional. Se aquele povo prosperasse, se aquela nação prosperasse, aquelas pessoas ao redor iriam ver o Deus de Israel. O grande problema, irmãos, é que nós nos contaminamos com os manjares da terra. Daniel disse: eu não vou me contaminar, me dê 10 dias e eu vou tomar leite, eu vou comer fruta, eu vou comer legume, e você vai ver o que Deus vai fazer em nós em 10 dias. O problema é que quando Nabucodonosor oferece os manjares, os crentes são os primeiros a sentar à mesa. São os primeiros. E Daniel diz assim: epa, eu carrego princípios. Eu tive pai, tive mãe, eles me arrancaram da minha cidade, mataram os meus pais, arrancaram da minha pátria, mas eu carrego o Deus Todo-Poderoso, e esse Deus se revelou a mim, eu carrego esse Deus, eu sou recipiente da glória de Deus, então pode me oferecer manjares, pode me oferecer propostas, mas eu carrego um propósito divino e do eterno. Quem está entendendo isso aqui de manhã? Irmãos, é essa a verdade que Deus fala assim: vocês vão se estabelecer aqui, porque eu vou me manifestar aqui, mesmo nessa terra de iniquidade, de pecado, de orgia. Eu levantei um povo, trouxe vocês para cá por causa da desobediência de vocês, mas porque vocês me desobedeceram, eu não abandonei vocês. Uau, isso mexe comigo, porque o povo que se arrepende, Deus se revela. Jeremias foi colocado dentro de um poço, de uma cisterna. E aí? Só tinha barro e água naquele poço. Jeremias 35 vai mostrar para nós que Deus vem, mesmo com um pouquinho de lodo e de água, Ele refaz. Ele fez o homem do pó da terra. Então você está pensando que Deus precisa de muito para te usar? Não, Deus só precisa do barro. Deus só precisa de um pouco de água. Ele vai começar a mexer nisso aí. A roda vai começar a girar. E de repente Ele vai começar a te encher. Ele vai começar a te encher. E isso vem de dentro dEle para dentro de nós. Não é o exterior, o externo para nos encher. Grava bem isso, irmãos. É do interior de Deus, a vida, a glória, a honra, a majestade, a soberania, o reino de Deus, vindo para dentro desse recipiente que agora era uma argila dura, seca. Mas a água foi mexendo, e de repente já tem um recipiente, tem cara de gente, mas ainda não é gente, mas agora o Espírito está entrando, já começou a se parecer com Jesus. E agora o transbordamento acontece. E vai jorrando nele, vai jorrando nela. Mas porque estava no lugar certo, o lugar da roda. 70 anos se passaram. E agora esse povo vem como para Israel, para Jerusalém? Salmo 126. Lançando sementes. Só que lançaram sementes lá na terra, chamada terra da Babilônia. Irmãos, o mundo jaz no maligno. O príncipe desta era, Satanás, cegou o entendimento de muitos. Mas tem um povo que Deus está levantando aqui hoje. Diga glória a Deus. Tem um povo que Deus está levantando agora, aqui hoje. Sabe para quê? Para semear. Mesmo que a terra seja aquela terra que você já julgou ser morta, contaminada e destruída. É lá que Deus fala assim: construam aqui, lancem sementes aqui. Vocês vão prosperar nessa terra aqui. E eles verão isso. Onde você mora? Aonde você vive? Lança sementes lá. Irmãos, eu fui tomado de um inconformismo ontem. Eu falei assim: Senhor,
Eu quero ver a santa felicidade rendida a Ti. Senhor, eu quero ver conversões em massa nos nossos dias. Aí eu paro para ver um vídeo do Todd White. O Todd White entra numa pizzaria ou numa lanchonete. Quando ele entra, a atendente já está olhando para ele, já com a lágrima descendo. Oh, meu Deus, isso vai acontecer aqui. Está acontecendo, mas eu quero mais. Eu preciso de mais, eu quero ver mais. Nós precisamos ver mais, amém, irmãos? E ele encosta nas mãos da atendente e começa a falar a vida dela. Quem está recebendo essa unção aqui agora? Deus dando discernimento para você, dando sabedoria para você, percepções que ninguém tem, mas você vai carregar isso, porque você carrega o Espírito Santo de Deus, uma voz. Aquela menina virou uma Maria Mole, foi derretendo tudo. E Deus ministrou nela. Aquela menina entregou a vida a Jesus, uma caixa. Porque entrou um homem que decidiu cavar, onde ninguém queria cavar. Deus nos trouxe para cá para isso, irmãos. Não foi a passeio, é para cavar. Ouvir a voz de Deus é ter convicção de que Ele não erra a direção e muito menos as missões a nós delegadas. Deus não erra a direção e Deus não erra a missão que Ele te confiou. Você está entendendo aí? Deus colocou uma missão dentro de você, Moisés. Mas tem Miriam, tem Arão, tem esse povo, tem a ausência da minha paternidade. Moisés, eu estou contigo. Por isso que eu amo Isaías 41, não temas, porque eu sou contigo. Coloca esse texto, Isaías 41, 10, por favor. A igreja avalia esse texto. Quando você pensar em parar de cavar, quando você pensar em parar de ministrar, você pensar em parar de exercer teu chamado, quando você pensar em parar com o teu casamento, com os teus filhos, Deus está ministrando para você isso aqui nessa manhã. Por isso não tema. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a destra da minha justiça. Aleluia! Você não vai desistir de cavar. Você vai continuar. Pastor, a segunda lição para prosperar, precisamos ter em mente, eu vou ficar em 2 pontos de manhã e 2 à noite. Precisamos ter em mente que a lei da semeadura é infalível. Diga assim comigo, a lei da semeadura é infalível. Capítulo 26, de 12 a 13, olha só o que o texto vai nos mostrar. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Chega em Gerá com uma voz recebida, recebe terras e produz. Foi dado terras ali. Ele começa a produzir. Irmãos, nessa geração, nesse tempo aqui, melhor dizendo, nessa estação, Isaac vai semear e colher no mesmo ano. Amados irmãos, se você está entendendo que Deus está fazendo uma obra nesse lugar, você precisa ter esse espírito. E aqui eu estou falando de semeadura em várias áreas. Abra sua mente, abra seu coração hoje, mais uma vez. É semear com aquilo que Deus já me deu. O que foi que Deus deu para Maria? Recursos, por causa de Lázaro, para ela comprar aquele nardo puro. Recursos chegaram, Deus deu. Mas e a outra mulher que não tinha recurso? Ela tinha cabelo, ela tinha lágrimas. Pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho cabelo e lágrimas. Então use tuas lágrimas como semente, porque Deus está vendo essas lágrimas enchendo os potes.
Apocalipse diz que essas orações estão sendo levadas, essas taças estão sendo apresentadas diante de Deus, e eu profetizo nessa manhã, haverá um momento em que o vinho novo virá sobre essa taça que é você, a alegria vai chegar. Ana está semeando o que não tinha, chorando amargamente. Penina está caçoando dela. O esposo, o Eucana, diz: não sou eu melhor que 10 filhos. Olha o cenário que essa mulher está vivendo. Ela não olha para ele e fala assim: Senhor, eu creio que o Senhor está querendo fazer algo na terra. Te apresento o meu ventre. Deus fala assim: achei um ventre que eu estava procurando para levantar Samuel. Não existia Samuel. Existia Penina, existia Eucana, existia Ana, mas cadê Samuel? Estava dentro do coração de Deus, e por estar dentro do coração de Deus, tem que ter alguém na terra e dizer: Senhor, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor quer fazer hoje, me inclua nesse projeto. Deus fala assim: receba. Você está entendendo isso hoje? Semeou porque trabalhou na terra antes. Ah, pastor, é fácil colher, não é não, irmão? Antes de colher, tem que semear. E semeadura é fé. Tem pessoas que passam nas estradas, eu faço isso quando eu vou para um lugar, e eu paro, às vezes está cheio de manga, está cheio de fruta, tem banana, tem milho. Não dá uma vontade de pular? Você não faz isso. Aqui não tem isso. Mas você olha para um laguinho daquele, os peixes tudo brincando, assim, meu Deus, uma tarrafada nesse lugar aqui, e puxa para dentro do carro. Você não pensa isso. Mas tem pastor que já pensou. Confessando pecado aqui, eu falei assim: Senhor, tem tanto peixe ali embaixo, divide essa bênção com nós aqui. Mas às vezes, irmão, nós queremos colher do outro o que a gente nunca semeou. Meu Deus, o outro está sendo abençoado, o outro está prosperando. Não fique olhando para as riquezas dele, olha para o nível de intimidade, do esforço, do cavar da semeadura dele. Tem gente que está semeando e está colhendo. Mas pastor, minha hora não chega. Continua cavando, irmão. Porque quando a chuva cair, irmãos, irmãos, eu estava num lugar muito doido isso. O tempo não estava para chuva, e eu olho para aquela cena toda, o rapaz se esgoelando, falando de dízimo, de oferta, e ele começou a trazer um monte de experiência. Eu falei assim: o cara não está fazendo uma dedicação de consagração, o cara está pregando para falar para o povo. Eu confesso que na hora meu coração deu uma fechadinha, porque o cara foi para uns extremos assim, sabe? Os extremos. E aí, na hora, eu falei assim: mas Senhor, a tua palavra diz para semear, eu vou semear. Irmãos, ele está lá falando, de repente, eu começo a ver que o tempo está vendo, começou a ventar mais forte. E começou a ventar mais forte, e começou a ventar mais forte, começou a ventar. Eu falei assim: Senhor, não é possível que vai chover. Eu tenho esse negócio com chuva, eu carrego esse negócio de chuva. Depois eu te explico, no gabinete, marca aí, paga um café e vou te explicar sobre o negócio de chuva. Porque muitos já ouviram aqui e falam assim: pastor, você está falando de novo essa chuva. Presta atenção nisso, a gente está lá. De repente, irmãos, eu sinto um pingo. Eu falei assim: semente, terra, chuva. É ruim que eu vou ficar de fora, hein? Vou semear. Irmãos, quando ele falou assim: pode trazer, você que ficou de pé aí, que decidiu fazer essa semente nesse lugar aqui. Irmãos, veio um toró no rio, é chuva. Veio uma pancada de chuva que ninguém esperava. Estava todo mundo a céu aberto. As árvores fechando assim. Irmãos, as pessoas, tem gente que nem pensou em ofertar, meteu a mão no bolso, pegou o relógio, saiu correndo e entregou no altar. Por quê? A chuva é um sinal do regar de Deus sobre a terra. É a palavra dele, a Bíblia diz isso. A palavra é como a chuva que cai, para lá não volta. Tudo na terra passa, mas a minha palavra jamais passará. Irmãos, o povo saiu correndo para entregar, e aí me impacta muito
Você viu a criancinha, Deus tem ministrado muito as crianças no meu coração. A gente estava na caminhada de oração, o Miguelzinho, filho da Aline, veio e falou assim: pastor, um lugar bem tenebroso, bem escuro, assim, bem estranho, nem por que eu fui parar naquele lugar, tinham poucas casas, mas a criança veio assim: pastor, nesse lugar aqui, o Miguel tem quantos anos? 7? Acho que tem uns 7 anos. Pensa um menininho assim, um moreninho, dá vontade de levar para casa. E ele veio e falou assim: pastor, esse lugar aqui está precisando de alegria. Eu falei: quem está aí dentro, rapaz? Eu falei: é mesmo, Miguel? É, pastor, e a igreja já tem essa alegria. Eu falei: Deus amado. Irmãos, vamos orar nesse lugar aqui. Miguel, pode falar, Miguel. E o Miguel começou a falar, irmãos. Deus pegou a boca do Miguel, no meio da multidão, uma criança de 7 anos, é criança do ano passado pulando ali, igual pipoca, vem para o altar aqui, começa a pular, a igreja foi tomada pela glória de Deus aqui, porque Deus usou essas crianças, de um jeito sobrenatural. O Miguel está na caminhada de oração, Deus está ensinando alguma coisa para os mais velhos, amém, irmãos? É a sensibilidade do Espírito Santo, que Jesus com 12 anos está ensinando. Miguel orou, irmãos, o céu desceu naquele lugar. Eu creio, irmãos, que naquela rua, ela nunca mais vai ser a mesma. Uma criança. Aí aqui a gente está no culto, Johnny fazendo ofertório, você não deve ter visto isso. Mas aí uma criança no corredor e senta exatamente aqui. Deus está ensinando alguma coisa para nós, irmãos, nesses dias. Preste muita atenção, seja sensível espiritualmente. Porque eu vi um vídeo que uma criança entra no altar, ela deita, ela põe a cabecinha no altar, o pastor está pregando, o pastor começa a ler espiritualmente, aquela criança deitada com a cabeça no altar, o pastor se ajoelha igual ela, a igreja toda é tomada pela glória de Deus. Uma semente, irmão, Deus só precisa de um coração. A lei da semeadura não pode ser esquecida pela igreja. O apóstolo Paulo nos ensina isso em sua carta, Gálatas 6, versos 7 a 9. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito Santo, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha que lindo isso. O apóstolo Paulo está mostrando para a igreja em Corinto a profundidade da lei da semeadura, mas Jesus também falou sobre isso, e com muita propriedade. Jesus está falando que a lei da semeadura não importa aonde será lançada a semente, o que importa é que a semente não pode ser comida. Então há um convite para várias pessoas numa aldeia. Ele vai assim: olha, vá convidar as pessoas, porque a banquete já está pronto. Vem aquelas pessoas que foram convidadas, assim: olha, ainda tem mais lugar, ou seja, ainda tem mais mesa, ainda tem mais lugar para se sentar aqui. Vai pegar as vasilhas vazias, traz para cá. Mas antes, o profeta diz: o que você tem em casa? Só um pouquinho de azeite. Então semeia esse pouquinho de azeite dessa farinha e faz um bolo para mim. Mas era a última refeição, a gente ia morrer. Mas quando o profeta chegava na casa, era Deus entrando no profeta, e representação de Deus era o profeta daquela casa. Deus está lá na sua casa, Deus está aqui, Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está agindo. E a gente está retendo o nosso coração. Nós estamos retendo as nossas lágrimas. Irmãos, eu falei semana passada, e eu repito hoje: desconfie de membros e lideranças que não têm mais corações rasgados e lágrimas nos olhos. Onde você tem um grupo de adoração. Irmãos, eu sou fascinado por saxofone. Eu estava no Rio de Janeiro, ia casar com a Débora, e eu falei assim: Senhor, no meu casamento vai ter sax. Eu trouxe o Renatinho do Rio de Janeiro para cá, para tocar no meu casamento. Abençoamos a vida dele. Quando nós queremos uma coisa,
A gente faz, irmão. Quando você quer, você endivida, você faz empréstimo, você faz, mas você faz. Mas, irmãos, quando a gente vai fazer algo para Deus, muitas vezes, o Judas levanta do nosso lado. Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Você pode falar essa frase comigo? Diga assim: podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que nós plantamos. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Olha esse texto aqui. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Pastor, meu casamento está em dores. Pastor, minha mulher está em dores. Pastor, meus filhos estão em dores. Talvez você priorizou a riqueza da terra e abandonou os propósitos e começou agora a pegar dinheiro e ter que investir em filho drogado, em filho perdido, em mulher que tem que estar numa clínica e tem que fazer isso, fazer aquilo, e o dinheiro está indo. Por quê? Porque o homem ou a mulher não centralizaram num Deus que é Ele que abençoa por meio de princípios. Então as dores começam. As dores vão tomando, e você vê uma geração hoje com dores. A bênção do Senhor é que enriquece, e não traz consigo dores. Tiago vai falar para nós que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, irmãos, é o amor. Então o dinheiro não é problema, mas o amar o dinheiro é o problema. Riqueza não é sinal de bênção, mas quem é abençoado enriquece. Vou repetir isso aqui. Riqueza não é sinal de bênção, mas quem é abençoado enriquece. E esse enriquecer não é só financeiramente, é enriquecer nos relacionamentos, é enriquecer no amor, é enriquecer na comunhão. Irmãos, eu já fui em casas que tinha lá uma aguinha gelada na geladeira, e só. Mas eu já fui em casa que tinha comida que você nem imagina, que eu nem sei comer aquele negócio. E eu vi as trevas dominando a casa. É lá, irmãos, que Deus quer nos usar. É lá que, quando não tem mais esperança, Deus fala assim: meu filho, semeia tuas lágrimas nessa sala aqui, e você vê o que eu vou fazer nessa casa. Eu comecei a orar com o esposo e com a esposa na sala. De repente o filho que não saía do quarto começou a sair. Eu fui em outra casa, uma mansão. Nós começamos a conversar na mesa, de repente falando de vida, falando da vida, da presença do Senhor, experiências. O filho que vivia preso no videogame, jogando horas e horas, desce a escada assim: pai, o que está acontecendo nessa casa? Ele olhou para o filho e falou assim: por que, meu filho? Não, porque eu não consegui ficar no quarto mais. Semeia lá, mãe. Não desista, mãe. Não para, mãe. Pai, não para de semear. Continua cavando. A qualquer momento o teu filho vai chegar e dizer assim: pai, o que o senhor está orando? Eu fui agora para um retiro e eu estava conversando com um pastor. Ele pregando. Ele diz assim: João, a minha filha entrou na faculdade federal, se perdeu. Por causa desses quadros, tem gente assim: não envie teu filho para a faculdade. Nada contra o que o André Valadão falou. Aqui eu trabalho com nomes. O André Valadão falou isso, não tem nada contra ele, está tudo bem, é a visão dele. Mas eu estou preparando a minha geração para chegar dentro das universidades, seja federal, particular, privada, o que for, para chegar e estabelecer o reino de Deus e a sua justiça. Ou eu creio nesse poço aqui, nesse Deus que cava poço, ou eu não creio. Pode aplaudir a Deus, pode aplaudir a Deus. A gente com a mão assim, pode aplaudir. Eu estou com medo da Universidade Federal. É a universidade, o reitor, a reitora, professores que tem que ter medo da palavra de Deus. Porque essa carta é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é penetrante. O evangelho é simples, muitos complicaram. O evangelho é chegar e falar assim: olha, tem uma porta de entrada, tem um acesso, tem um bom pastor, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Não é chegar lá e falar assim: você não crê que em Jesus, você vai para o inferno. Não é isso não. É você chegar na faculdade, na escola, e viver como cristão.
não é crente, é cristão. É quando oferecer droga, você, mano, vem cá, deixa eu orar com você aqui. Eu não consigo parar de usar drogas, então vai na casa do oleiro. Mais de 20 homens presos com remédios, presos, alguns com drogas, outros fumando, outros bebendo, outros fazendo um monte de coisa. E o cara malado fala assim: pastor, eu estou há 90 dias sem fumar e sem beber. Porque a esposa cavou, ele começou a cavar, e agora, irmãos, a prosperidade desceu na casa. Eu quero fechar essa parte dizendo que quando Isaac começou a prosperar, o espírito dos filisteus invejaram e começaram a se manifestar. Isaac chega e fala assim: olha, esse poço aqui era do meu pai. Quem foi que entulhou? Os filisteus. Inveja. Tem muita gente que está querendo entulhar poço de cristão, mas não vai conseguir. Porque aonde entulhou, a gente tira os entulhos e a gente cava novos poços, e lá vai ter água. Se tinha água um dia, vai ter água de novo lá. Não secou a fonte. A fonte é Jesus de Nazaré. Fonte não seca. Possuía tantos rebanhos de servos que os filisteus o invejavam. Quando uma igreja cresce, espiritualmente falando, ela prospera, e ela passa a prosperar, o nível das batalhas aumentam. Se uma igreja começou a fluir, e eu estou preparando a nossa casa, irmãos, não pense você que o diabo está dormindo, não, ele está bem acordado, porque aqui, é muito interessante, se você puder, acompanhe à noite, porque o inimigo procura atingir quem está dando fruto, e não quem está caído ou morto. Quem está caído ou morto, irmão, o diabo falou assim: já está lá morto mesmo, deixa ele lá. Mas Deus sempre levanta os seus Ezequiéis. Glória a Deus por isso, amém? Agora, quando uma igreja começa a prosperar, começa a construir não sei o que, começa a pegar um terreno, os vizinhos começam: nossa, pastor, que bênção essa igreja. Pode se preparar, que o ladrão lá da alegria, o filisteu, vai se levantar e falar assim: nós temos que entulhar poços, nós temos que tirar essa igreja daqui, temos que tirar essa família daqui. Você está sendo usado lá na sua casa, na sua vizinhança, lá naquele lugar. Quando você começa a incomodar, os invejosos se levantam, que são os filisteus. O espírito de filisteu é isso, é inveja, é calúnia, é difamação, entulhar poços. E aí você diz: aqui não, Satanás, aqui é o reino de Deus e a sua justiça. E quando Deus estabelece dentro do lugar, a prosperidade muda. Irmãos, nós estávamos ouvindo um pastor que chegou no Maranhão, e no Maranhão ele começou a pregar o evangelho, ele e a esposa, sozinho, no meio do nada, ele começou a pregar o evangelho. Irmãos, em 2 anos, ele levantou 250 líderes, e em 2 anos ele batizou 1000 pessoas. Esse homem, ele é tomado pelo Espírito Santo. Mas é onde eu vejo ele nas imagens do Instagram, e lá onde eu vou, ele está com a bandeira do Maranhão nas costas. Quando a gente se ajoelha, ele coloca a bandeira no chão. Irmãos, por favor, nós temos que começar a andar com a bandeira do céu, irmãos. Não é só a bandeira do Brasil ou da Venezuela, é a bandeira do céu, porque Deus fala até de bandeira, o nome dele é uma bandeira. Estabelecerei a minha bandeira. É a bandeira de Deus que tem que começar a operar agora no Brasil. É a bandeira de Deus que vai começar a operar agora no Rio de Janeiro. É a bandeira de Deus que vai começar a operar agora em Curitiba. É a bandeira dele que tem que começar a operar agora no Vale Ossos Secos, no lugar de morte, de destruição. Porque se a bandeira for fincada lá, o inferno não vai poder permanecer lá. E Deus vai levantar pessoas que impactarão nações ali, a partir dali. Essa é a minha oração, irmãos, que Deus comece a encher essa casa, que Deus comece, não porque nós somos isso ou aquilo, mas porque Deus fincou uma bandeira dele. É a bandeira da justiça, é a bandeira social, é a bandeira da graça, é a bandeira do amor, é a bandeira da comunhão, é a bandeira de amor aos perdidos. Hoje você pode levar essa bandeira para sua casa e fincá-la lá. Encerro dizendo que a inveja fez Caim matar Abel. Culto. Teu culto foi melhor que o meu, então eu vou te matar para eu não te ver mais.
Você não quer sentir inveja? Não era para você ter nascido. E quem nasceu e prospera vai ser canal de inveja. É assim. Ah, mas e Raquel? Raquel teve inveja da sua irmã porque a Raquel era estéril. E Davi sofreu inveja de Saul o tempo todo. E José, inveja dos irmãos. E Jesus sofreu inveja e foi entregue à morte. Esse texto é em Mateus 27. Inveja. Está escrito no texto. Eu fecho essa palavra mostrando que nós temos uma lição de Judas e o frasco vazio. E eu queria que você se preparasse agora. Presta atenção, eu estou fechando aqui. A Maria preparou tudo aquilo para o Senhor Jesus. Ela devia erguer as mãos em adoração a Deus. Ela devia dizer: Senhor, o Senhor é bom. Eu estou preparando o melhor para Ele, porque Ele vai chegar na minha casa. Lázaro ressuscita, então ela está preparando o melhor, porque Jesus iria para a cruz. Então agora ela investe, e ela separa aquele ano de trabalho dela, e ela vai lá naquela loja e compra o melhor perfume, o melhor. O diabo está vendo você adorar nos cultos, em casa, erguer as mãos, atender pessoas, cuidar de pessoas. Ele está vendo tudo isso. E muitas vezes ele não vai se levantar quando você faz isso. Mas quando você pegar a tua carteira e falar que vai investir na obra de Deus, ele se manifesta, ele levanta. Quando Maria pegou o dinheiro e começou a pensar em Jesus para investir, o ladrão estava dentro de casa, pegou o frasco e falou assim: para que tudo isso? Isso aqui era para dar para os pobres. A gente tinha que ter vendido esse nardo e dar para os pobres. Mas Jesus já tinha dito: os pobres vocês sempre terão, a mim não terão sempre. Irmãos, o diabo coloca na cabeça de vários membros, sabe o que? Motivos para que você não seja fiel a essa casa, nem com serviço, nem com seus bens, nem com voluntário. Ele coloca motivos. Se você, voluntário, não vou servir porque eu já me frustrei em outra igreja. Vou ofertar, não oferta não, porque você cuida melhor do seu dinheiro. Eu vou entregar meu dinheiro, não entrega não, porque você não sabe para onde é que esse dízimo vai. Ele vai te apresentar motivos. É o ladrão, é o ladrão. Agora coloca a filhinha para Malaquias 3:10. Agora o diabo não vai querer bloquear suas bênçãos no presente. Ele trabalha para bloquear suas bênçãos no futuro. Olha o que esse texto diz para nós: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir. Sabe o que o diabo quer fazer com muitos aqui? Anular tua semente hoje, de qualquer área que seja, para que amanhã você não veja as janelas abertas sobre a sua vida. Então eu retenho. Então não espere amanhã janelas abertas, porque se você for fiel hoje, Deus vai abrir as janelas dos céus, e você não vai abençoar poucas pessoas que você abençoaria segurando aquele dinheiro, não. Ele vai te abençoar tanto, que você vai poder abençoar muitas e muitas outras pessoas, porque as janelas, quando estão abertas nos céus, Ele vai derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Então se não consegue guardar, vai ter que estar no próximo. As janelas dos céus quando se abrem, os moveres de Deus quando acontecem, a provisão de Deus quando acontece, não vai caber no barco. Tem que chamar barco do vizinho, tem que chamar o barco do outro. É peixe, temos que compartilhar. Quando Deus começar ainda mais a abençoar essa casa aqui, pode ter certeza, nós vamos ajudar a igreja, vamos plantar a igreja, vamos ofertar em missões como a gente nunca ofertou. Hoje fazemos pouco, mas vamos fazer muito mais. Sabe por quê? Porque isso é um princípio dessa casa. Feche seus olhos.